Deus seja louvado, muito bom dia nesta quinta-feira, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, um dia iluminado, guardado, protegido por Deus e que você possa provar e ver que o Senhor é bom na tua vida, porque Deus te ama. Ele te comprou com um preço muito precioso do sangue do teu filho para te abençoar, para você saber que Ele é bom em todo o tempo, Deus é bom. Recadinho de Deus para você nesta manhã de quinta-feira, está lá no Salmo 71, no versículo 6. Quando Davi ele confia em Deus e ele roga a Deus para que Deus o livre dos seus inimigos e o proteja. Olha o versículo 6 do Salmo 71, ó. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Você entendeu isso daqui? Ó, eu te sustento, tirei você das entranhas da sua mãe. Por quê? Porque Deus tem nos sustentado, tem nos tirado das entranhas de nossa mãe. Porque Deus já nos trouxe aqui por um propósito. Deus nos permitiu nascer para que Ele pudesse cuidar de nós. Deus não nos deu a vida para nós sofrermos. Deus não nos deu a vida para nós ficarmos atribulados, angustiados. Deus nos deu a vida para nós conhecermos o autor da vida, obedecermos o autor da vida. Deus sabe cuidar das suas criações. Tem cuidado até hoje e continuará cuidando eternamente. É Deus quem nos sustenta. Então nós viemos aqui por um propósito de Deus. É por isso que nós temos que se render a Deus para saber qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós nos moldamos com a palavra de Deus, quando nós nos alinhamos com a palavra de Deus, a nossa vida ela é uma vida diferenciada, ainda que estamos num mundo corrupto, um mundo perverso, mas Deus nos honrará, Deus nos sustentará. Então Deus, Ele nos trouxe aqui para nos sustentar, por um propósito. Então eu preciso render a Deus louvores continuamente, adorá-lo continuamente, confiar nele, saber que tudo eu posso nele que me fortalece. Então, vocês têm sido sustentados por Deus. Por mais que a situação tenha feito você pensar diferente, por mais que os problemas que enfrentamos querem calar a nossa fé, querem travar os nossos lábios para não rendermos glórias a Deus. Não, destrava em nome de Jesus. Destrava esse coração, destrava essa boca e comece a adorar a Deus, comece a confiar em Deus. As coisas estão dando muito errada, pastor. Talvez as atitudes estão um pouco erradas com Deus também. Por isso que nós temos que renovarmos a fé e renovarmos a nossa esperança na promessa da vida eterna, que é aquilo que nós comemoramos nesse mês, a Páscoa. A Páscoa não é a libertação do pecado e não é dada a promessa para a vida eterna? Então, às vezes as coisas podem estar travadas porque alguma coisa nós estamos travando no coração, no entendimento. Então, quando nós nos doamos a Deus, quando nós nos rendemos a Deus, aí Deus vai nos sustentar, Deus vai cuidar. Então sirva a Deus, tenha compromisso com Deus, fale de Jesus, prega Jesus, aprenda mais de Jesus, vai nos evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas, João. É um alimento muito bom para a alma, para o espírito, né? E sendo assim, operando Deus assim na nossa vida, quem nos intimidará? Quem nos vencerá? Nada. Tudo nós podemos naquele Deus que nos fortalece. Então, se você tem passado um momento difícil, entenda que Deus tem te sustentado. Deus tem te guardado. Você nasceu por um propósito de Deus, não nosso.
e muito menos os nossos pais biológicos. Nossos pais biológicos foram instrumentos na mão de Deus para que nós fôssemos gerados, né? Então, nós temos que entender e compreender que antes que nós viéssemos aqui na Terra, nós já éramos na presença de Deus. Então, Deus olhou para nós e disse: vou te colocar no ventre de uma mulher, você vai nascer naquele ventre e eu vou te sustentar. Mas sustentar como? Deus não pode nos sustentar fora da palavra dele. Ele não tem compromisso conosco fora da palavra dele. Por isso que Deus, ele faz de tudo para nós conhecermos o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Quando nós conhecemos o caminho, a verdade, que é Cristo, aí Deus nos sustenta. Mas Deus nos provoca para termos um encontro com Jesus. Porque Jesus veio ser o Deus na carne para nos apresentar a divindade de Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus pela pessoa de Jesus. Então, por isso que quando Jesus partiu para Deus, deixou para nós quem é o Espírito Santo, para nos dar um entendimento, a revelação de quem é Jesus e quem é Deus e por que somos sustentados por Deus e por que Deus ele tem nos conhecido antes do ventre de nossa mãe. Então Deus é bom, Deus cuida de toda a sua criação. Então a criação tem que se moldar às vontades e os princípios de Deus. Você já viu o passarinho reclamar da vida, animal reclamar da vida? Ele passa as suas dificuldades, passa devido ao pecado de Adão. Mas Deus sustenta. Deus não dá lá o inverno, mas Deus também traz a primavera, né? Deus traz a seca, mas ele traz a chuva, a chuva temporã, né? Aquela que é antes e depois do tempo. Então, a serode é temporã. Então, confie em Deus, espere em Deus, descanse em Deus. Davi confiou em Deus e pediu: me livre dos meus inimigos e me proteja. Davi foi um homem de Deus? Foi. Davi confiou em Deus? Sim. Então Deus cuidou de Davi. Deus vai cuidar de você, porque Deus te ama, em nome de Jesus. Amém? Este é o recadinho de Deus para você nesta manhã de quinta-feira. E logo mais às 19h30 estaremos lá no nosso culto, lá na rua Rangel Pestana, 894, às 7h30. Culto a Deus, ensinamento da palavra de Deus para a nossa vida. Esteja lá conosco em nome de Cristo. Será um prazer recebê-los para compartilharmos juntos a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta. Lá no bairro Vila Virgínia, Ribeirão Preto, Rangel Pestana, 894, 7h30, quinta-feira. E aos domingos, às 9 da manhã e às 6 horas da tarde. Amém? Você ama a obra de Deus? Você tem prazer nas coisas de Deus? Então abençoe o ministério do pastor Carlos, a Igreja Cristã Cristo Reina. Precisamos das suas doações, dos dízimos, para sustentarmos a obra de Deus. Pagamos os compromissos, fazemos as obras sociais, que é o desejo do nosso coração, nosso chamado. Então tenha um coração liberal, um coração generoso. Envie uma doação para o nosso ministério, para nos abençoar, porque muito precisamos das doações em nome de Cristo. E desde já, que Deus te abençoe e te prospere ricamente, abundantemente, em nome de Cristo. Que seja por liberalidade e por generosidade. Vou deixar na descrição o Pix e que você possa nos abençoar com as suas doações, que será muito bem-vinda, amém? Compartilha aí esse vídeo, se inscreve aí no meu canal do YouTube, para você receber os recadinhos de Deus e toca lá no sininho, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço do pastor Carlos, tenha uma excelente quinta-feira e nunca se esqueça que eternamente Deus seja louvado.